Olha, hoje a gente vai dar uma de detetive para investigar uns padrões bem esquisitos, sabe? Encontrados lá no fundo do corpo de alguns animais. É uma história que começa com um mistério visual, quase, e que no final revela uma coisa surpreendente sobre como o corpo se defende de doenças. Então vamos lá. E a nossa primeira pista é essa aqui. Sério, se a gente olhar rápido, parece até uma obra de arte abstrata, né? Mas não. Isso é tecido de um pulmão de boi e tá lotado desses nódulos. Essa imagem aqui é o ponto de partida do nosso quebra-cabeça. É tipo a cena do crime que a gente precisa decifrar. E aí vem a grande pergunta, né? O que está criando esses padrões tão estranhos dentro do pulmão? O que será que eles contam sobre a batalha que está rolando ali dentro? É isso que a gente vai descobrir. Bom, para a gente desvendar esse mistério, primeiro a gente precisa entender o que está na nossa frente. E olha, essas estruturas não surgiram por acaso, não. Elas foram construídas de propósito, com um objetivo bem específico. Pensa assim, ó, quando o sistema de defesa do corpo, o sistema imune, percebe que não está dando conta de eliminar um invasor de cara, ele muda de tática. Ele simplesmente decide construir um muro em volta do inimigo. Uma verdadeira fortaleza biológica para isolar a ameaça e não deixá-la se espalhar. E são essas fortalezas que os cientistas chamam de granulomas. Certo. Então, vamos abrir nosso primeiro arquivo de caso para ver essas fortalezas funcionando na prática. E o nosso primeiro suspeito é um clássico, um velho conhecido da ciência, a bactéria que causa tuberculose nos bois. Olha só a prova. Aqui na esquerda, a gente vê como os nódulos, ou seja, os granulomas, aparecem por fora, na superfície do pulmão. Parecem umas pequenas pérolas de batalha, né? Mas é aqui na direita que o negócio fica interessante, quando a gente corta um deles para ver o que está rolando lá dentro. E o que a gente encontra é a pista principal. Essa massa amarelada, com uma textura meio seca, é chamada de necrose caseosa. É um nome esquisito, mas caseosa vem do latim para queijo. Sim, queijo, por causa da aparência. Essa é a assinatura, a marca registrada da tuberculose. É como se fosse o campo de batalha em ruínas, bem no centro da fortaleza. E o mais impressionante, se a gente olhar essa linha do tempo, é a velocidade com que tudo isso acontece é muito rápido. Estudos mostraram que em apenas 7 dias depois da infecção, as primeiras lesões já estão lá. Com 14 dias, as fortalezas e os granulomas já estão de pé, organizadinhos. E com 21 dias, a tal da necrose caseosa, a assinatura do crime, já está visível. É uma verdadeira guerra relâmpago, só que em escala microscópica. Ok, vamos para o nosso segundo arquivo. Agora a gente muda de cenário e de vítima. Saímos dos bois e vamos para os cavalos, para investigar uma outra bactéria, uma culpada diferente, mas que, curiosamente, cria uma cena do crime bem parecida. Dá uma olhada nisso aqui. É o pulmão de um cavalo jovem, um potro, que foi infectado pela bactéria Rhodococcus equi. Repara nesses nódulos grandes, bem definidos. São fortalezas, iguaizinhas às da tuberculose. Só que aqui elas têm um outro nome, piogranulomas. E esse nome já dá uma boa dica do que a gente vai encontrar lá dentro. E quando a gente chega mais perto e abre um desses piogranulomas, a pista é outra. Em vez daquela necrose seca, parecida com o queijo da tuberculose, o que a gente acha aqui é um centro purulento. É pus, basicamente. Um amontoado de células de defesa mortas e, bom, os destroços da batalha. Então, resumindo a história até aqui. São 2 animais diferentes, 2 bactérias diferentes, mas a estratégia do corpo para se defender é a mesma: construir uma fortaleza. A grande diferença está no recheio, no que a gente encontra lá dentro. A Mycobacterium bovis deixa uma assinatura de queijo, caseosa. Já a Rhodococcus equi deixa uma assinatura de pus, purulenta. Agora vamos dar um zoom, vamos para o nível do microscópio para ver isso de perto. Nessas imagens, dá para ver as células de defesa, os neutrófilos, os macrófagos, todos correndo para o local para lutar contra a infecção. É uma guerra celular, uma batalha campal, e o resultado final é aquele piogranuloma que a gente viu, cheinho dos restos dessa luta. Até agora, a gente viu 2 casos diferentes, com resultados parecidos. Mas o pulo do gato da nossa investigação, a grande virada, é descobrir o truque que essas 2 bactérias usam. Elas têm uma tática secreta em comum, e é isso que as torna tão perigosas. Então a pergunta agora é: qual é a conexão? Como pode 2 bactérias diferentes, em animais diferentes, forçarem o corpo a usar a mesmíssima estratégia de defesa? A resposta, gente, tá no jeito como elas enganam a equipe de resgate do corpo. E com vocês, o personagem principal dessa história, o macrófago. Pensa nele como um soldado de elite do sistema de defesa.
O trabalho dele é patrulhar o corpo, encontrar invasores, tipo bactérias, e literalmente engolir e destruir eles. Eles são os guardiões, a linha de frente. Só que aqui vem a reviravolta. E essa citação da pesquisa entrega o ouro. O perigo dessas bactérias vem da habilidade delas de sobreviver e se multiplicar dentro da própria célula que deveria acabar com elas. Entende? Elas não só sobrevivem ao ataque, como transformam o nosso soldado defensor em um esconderijo particular. E o processo todo é um plano genial e, ao mesmo tempo, sinistro. Primeiro, o macrófago faz o trabalho dele. Vai lá e engole a bactéria. Só que aí, a bactéria ativa um tipo de escudo, um mecanismo de sobrevivência. Ela não é destruída. Pelo contrário, ela começa a se multiplicar ali dentro, protegida. E no final, a célula não aguenta, arrebenta e libera um verdadeiro exército de novas bactérias. É por isso que o corpo precisa construir a tal da fortaleza. Ele está tentando conter esses verdadeiros cavalos de Troia. Mas essa história não acaba no pasto ou na cocheira, não. O que a gente aprende com esses casos da veterinária tem um impacto direto na saúde humana, e é fundamental a gente entender essa conexão. A questão é a seguinte: para a doença, não existe fronteira entre as espécies. O que afeta a saúde de um animal pode muito bem afetar a saúde das pessoas. E muitas vezes afeta mesmo. A gente vive num grande ecossistema de saúde. Tudo está conectado. E os exemplos são claros. A Mycobacterium bovis, da tuberculose dos bois, não fica só neles. Ela pode infectar humanos também. E a Rhodococcus equio, aquela que a gente viu nos potros, também pode causar infecções bem sérias em pessoas, principalmente em quem já está com o sistema de defesa mais fraco. E tudo isso nos leva à grande conclusão dessa nossa investigação. Saúde não é uma coisa isolada. A saúde dos animais, a nossa saúde e a saúde do planeta. Está tudo profundamente amarrado. Uma coisa depende da outra. Entender uma delas ajuda a proteger todas as outras. Então, para a gente fechar essa análise, fica a reflexão. Será que quando a gente olha para essas batalhas microscópicas dentro dos animais, a gente não está vendo um aviso, um sinal de futuros desafios para a nossa própria saúde? Que outros segredos, e quem sabe até soluções, ainda estão escondidos nessa fronteira que a gente divide com os animais?